Rede Você TV. Comunicação sem limites. Olá, amigos da Rede Você TV. Eu sou Paulo Chancey e esse é o Papo Puxado. Aqui, todas as semanas, você acompanha as minhas entrevistas, o meu papo com diversas personalidades. E já que estamos no Outubro Rosa, no programa de hoje, eu converso com uma mulher que conhece de perto o drama da descoberta de um câncer de mama, mas que fez o que tinha que ser feito. E hoje celebra a alegria da cura e é tida como uma referência profissional no Vale do São Francisco. Ela é empresária, professora universitária, especialista em desenvolvimento humano e gestão de pessoas e é palestrante. O Papo Puxado de hoje é com Ana Paula Moreira. Ana Paula Moreira. Ana, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez, mais uma participação sua comigo. Nós já estivemos juntos em tantas outras oportunidades, né? Começando lá na Rádio Tropical, quando você passou a ser comentarista, já foi no Papo de Praça. E hoje, para minha alegria, você está aqui no Papo Puxado. É claro que você é uma pessoa muito conhecida aqui na região, uma referência em diversos setores, em diversos assuntos aqui. Mas eu queria, como eu de praxe faço aqui com os convidados, que a gente converse um pouquinho, começando do começo, como diz a história, né? Falando um pouquinho quem é você, de onde você veio e para onde você vai, Ana Paula Moreira. Eu sou Ana Paula, nascida em Juazeiro da Bahia. Hoje moro aqui em Petrolina já há 15 anos. Sou filha de Walter Moreira e Maria do Socorro, tenho 2 irmãos. Meu pai é do interior de Curaçá e minha mãe da cidade de Floresta. Então eu tenho sangue de Pernambuco. Tenho sangue de Bahia e de Pernambuco, tenho. E aí hoje eu atuo aqui na região, na área de RH, já há 20 anos. Sou uma pessoa apaixonada por corrida, amo correr, gosto de estar ao redor de outras pessoas. Eu gosto muito de curtir a vida. Essa é a Ana Paula. Pois é, mas antes da Ana Paula Moreira, da área de RH, até lá, o que foi que você fez? Como foi que aconteceu o lado profissional? Como aconteceu a Ana Paula Moreira entrando aí no mercado de trabalho, trabalhando? Qual a idade, como foi que tudo aconteceu? Bora lá. Eu me formei na Universidade Federal de Sergipe, no curso de Administração de Empresas, isso em 1997. E aí, naquela época, Petrolina, o Vale de São Francisco não tinha essa visibilidade que tem hoje. E as pessoas, meus colegas perguntavam, você vai voltar para a região, vai fazer o quê, tal? Seus pais são empresários? Eu dizia, não, eles não são empresários. Muito pelo contrário, meu pai é funcionário público, minha mãe professora. E aí minha mãe disse, se você quiser agora se manter na capital, vai ter que trabalhar. E eu não encontrava um trabalho, eu moro lá em Aracaju, Salvador, que era outra opção, que eu pudesse me sustentar, não encontrava. E aí voltei para cá meio que chateada, viu? Voltei para cá, eu tinha 23 anos, e aí eu lembro que quando eu voltei, eu dentro do ônibus, eu virei para mim e profetizei. Você vai voltar porque você vai ser administradora em Petrolina. Todo mundo vai saber que é Ana Paula. Você não vai ser qualquer uma. Eu já profetizei isso para mim, né? E aí comecei a trabalhar, foi logo chegando em fevereiro, e comecei a trabalhar em abril, 8 de abril. E eu confesso, em 98 já, me formei em dezembro de 97 e de lá para cá eu nunca parei de trabalhar, Paulo. Eu comecei numa empresa do ramo comercial na época, de defensivos agrícolas, que era destaque aqui na cidade de Juazeiro. Comecei como assistente e fui crescendo nessa empresa. Eu era muito ousada, eu era muito estudiosa e eu gostava de tudo muito perfeito. Então, e gostava de desafios. E nessa empresa não tinha nada de RH. E eu já tinha uma tendência de gostar de RH. Aí eu fui implantando, sem nem perguntar ao dono da empresa, eu podia implantar. Eu era responsável pelo DP, mas eu não me identificava com o DP, achava DP muito pouco. Aí eu organizei rápido o DP. Quando o DP estava organizado, aí eu fui dizendo, deixa eu implantar agora RH. E eu tive a sorte, a liberdade desse empresário deixar eu fazer isso. Que foi na Juagro, que foi Isaac Cavalcante. Então eu comecei isso, fiz um trabalho brilhante lá na Juagro. E como é que começou a empresa? Não, eu queria saber o seguinte, então nesse caso que deu para perceber aí
nesse breve histórico que você está contando é que, na verdade, você não despertou o interesse pelo RH trabalhando nessa empresa de comércio. Na verdade, você fez ele despertar para isso. Foi o contrário. Eu não fui contratada para ser um RH. Não fui. Eu fui contratada para ser assistente administrativa responsável por um DP. E o dono da empresa, que é o Isaac, ele era muito à frente, o cara era muito visionário. Nossa, ele me deu liberdade, eu tinha muita liberdade para trabalhar na empresa dele. Isso foi o divisor de águas da minha carreira. Foi essa autonomia que ele me dava de implantar RH. E aí comecei implantando processos de recrutamento e seleção, pesquisa de clima organizacional. Paulo, era tão inovador isso aqui na região que a Juagro começou a se destacar exatamente porque começou a implantar um RH. Então começou a ser novidade. Como é que uma empresa do ramo comercial tem um RH? Quando eu saí da Juagro, eu abri logo a empresa e o meu trabalho que eu tinha desenvolvido lá foi o que fez com que eu tivesse vários clientes, já começando inclusive atendendo multinacional. Entendeu? Foi. Então, assim, tenho uma imensa gratidão por ter começado nessa empresa, uma imensa gratidão por Isaac, por ele ter me dado essa oportunidade, entendeu? Então, assim, verdadeiramente, quando eu saí da empresa, eu já estava com esse sonho de dar aula na faculdade, e aí eu fui para a faculdade, mas eu achava que não tinha grana para ter empresa, eu achava que era uma coisa assim, surreal, pobre ainda. Você já está falando em entrar na faculdade já para ensinar. Já para ensinar, era outro sonho que eu tinha, né? Minha mãe é professora e tem a tal das crenças que a gente costuma copiar os pais. E eu achava bonito ser professor universitário. Aí eu era muito estudiosa. E aí fiz logo mestrado, então isso também foi diferente. E eu com 25 anos estava na faculdade dando aula. Era assim, todo mundo me achava extremamente muito ousada. Porque assim, eu tinha cara mesmo de novinha. Eu tinha que me vestir como uma pessoa mais velha, para as pessoas terem credibilidade no meu trabalho. Era desse jeito, eu tinha que me fantasiar de velha. Mas, Ana, 20 anos atrás, e você conquistando, né, todos esses pontos aí, esses passos, a gente vem de um tempo, de 20 anos atrás, onde ainda existia muita resistência com esse avanço da mulher no mercado de trabalho, né? Sim. Você deve ter enfrentado muita barreira, né? Eu fui discriminada, como eu era nova, eu me arrumava bem, então recebia muita paquera que eu digo assim, de empresários, paquera de clientes, e eu tinha que me comportar de uma forma, eu dizia sempre para mim, mesmo, né? Era assédio. Eu dizia para mim, Ana, não se entrega a esse assédio, é o seu nome que está em jogo, se a cidade é pequena, qualquer besteira, teu nome vai ficar sujo. Entendeu? E tinha algumas coisas que eram propostas indecentes, viu, Paulo? Eu percebia que o cara estava mesmo fazendo aquela proposta, que estava me paquerando, e eu, sabe, assim, desviava o assunto, fazia cara de séria. Na época, 95% dos meus clientes eram homens. Se não for mais. Eu não lembro. As clientes que eu tinha do sexo feminino eram as esposas dos empresários. Então, eu tinha que ter muito cuidado com a roupa que eu ia trabalhar, entendeu? Muito cuidado como eu me comportava, porque as esposas também estavam no dia a dia da empresa. E eu pensava da seguinte forma, se eu não conquistar a esposa, danou-se, eu não consigo botar o pé lá dentro. Então, eu também usava de uma estratégia de ser amiga delas. E dizer, tipo assim, fique tranquila, eu não vou tomar ninguém de ninguém. E elas acreditavam? Eu acho que sim, viu, Paulo? Porque, assim, quando eu comecei minha carreira, meu pai, ele me ensinou uma coisa, Ana, muito cuidado com o seu nome. A coisa mais preciosa que você tem é o seu nome. Exato. Então, eu acho que a sua postura e a firmeza com que você falava fazia com que elas acreditassem. Fazia. Morria de medo, sabe, Paulo, de pisar numa bola, porque assim, eu era solteira, jovem, e tive um crescimento acessório na minha carreira muito rápido. Então, para você ter ideia, com 25, comecei a trabalhar com 23, já de carteira registrada, com 25 anos eu estava na faculdade dando aula, já sendo professora, e com 27 anos já estava com a empresa. Aquilo, há 20 anos atrás, e sem histórico de família. Então, assim, aquilo era assim assustador. Paulo, era uma coisa assim, o que me deixava triste que algumas pessoas não diziam para mim, dizia para minha mãe, para os meus pais, para os meus irmãos,
que diziam assim, eu acho que ela está tendo um caso com algum cliente, ela está crescendo muito rápido profissionalmente. Ninguém acreditava na competência. Não, ninguém dizia, ela está crescendo porque ela é competente. Eu sofri isso. Comprou um carro zero? Não tem condições, essa menina é tão nova, já tem um carro zero. Não, só pode ser algum cliente que deu um carro para ela. Era. Mas eles deram muitos amantes, né? Me deram muitos amantes, nossa senhora. Eu ficava muito triste, eu chorava. Chorava muito com isso. Quando minha mãe vinha me dizer, ela via sempre sem graça, minha mãe ou então meu irmão, tá rolando por aí que você tá tendo um caso com fulano e tal. Eu falei, kkkk, meu Deus, que absurdo. Outras barreiras viriam, outros desafios viriam. Tem uma pedra no meio do caminho que se chama câncer de mama. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você está assistindo uma transmissão exclusiva da Rede Você TV. Leve a Rede Você TV para a sua cidade, para seu evento. Ligue 87 3861 9855. Jornalismo, entretenimento, comunicação sem limites. Rede Você TV, levando qualidade e profissionalismo até você. Vender produtos de qualidade notificados e registrados na Anvisa. Manter o foco em treinamento, segurança e acompanhamento de resultados. Assim é a RD Distribuidora, atendendo mercados de Alagoas e Vale do São Francisco. A RD e Neurocard é uma parceria que já dura mais de 4 anos. A RD é uma empresa que veio para fazer a diferença no Vale do São Francisco. Seu vasto portfólio de produtos prioriza a qualidade de marcas como Becker, Donclor e Hubermade. A relação comercial entre o Hospital Memorial Petrolina e a RD é uma relação muito boa e principalmente nos produtos da linha da Becker, que ultimamente utilizamos tanto na lavanderia quanto aqui no hospital. A RD tem tudo de materiais de higiene, limpeza e descartáveis. O River Shopping tem uma parceria com a RD Distribuidoras há 5 anos. Essa parceria vai continuar aí por muitos anos. RD Distribuidora, relação forte com você. Em Recife, Maragogi e Petrolina. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo Puxado, hoje conversando com Ana Paula Moreira, que já falou aqui, fez uma trajetória meteórica aqui da carreira pessoal, da carreira profissional dela, falando de tudo o que ela conquistou até os 25 anos. E no final do primeiro bloco, nós deixamos aqui uma pedra no meio do caminho. Ela fala de uma trajetória de sucesso e, de repente, a vida revela uma surpresa desagradável, como acontece na vida de todo mundo, de vez em quando acontece uma surpresa desagradável. E aí, Ana Paula Moreira, que surpresa desagradável foi essa? Super desagradável. Eu estava com 38 anos de idade, estava no auge mesmo da profissão, no auge da vida profissional, estava passando por uma fase maravilhosa pessoal. Eu até costumo dizer que era Deus me preparando para receber o pior. A notícia que foi do câncer de mama. Então, como foi que você descobriu o câncer? Nossa, como foi que eu descobri? O bico do meu peito começou a mudar, ficar meio torto assim, né? E adentrar. E aí eu comecei a achar estranho aquilo. Eu falei, gente, o que é que está acontecendo? Isso não pode ser normal. Eu sempre tive um problema de displasia mamária nessa mama. Mas eu falei, será que é alguma coisa da displasia mamária? Olha a minha ignorância, eu achava que era uma coisa assim, de displasia mamária. E aí eu falei, por curiosidade, eu fui para o Google e joguei lá, como era um câncer de mama, quais eram os sintomas, como é que ficava o peito, tal, etc. E aí veio assim, caramba, será que é câncer? E isso tudo sozinha, foi. Sozinha, sem falar com ninguém, porque eu não queria falar com ninguém antes de ter a certeza. Aí comecei a marcar médico. Marquei ginecologista, aí a ginecologista me mandou fazer exame, a ultra não apareceu, e aí vou fazer uma mamografia. Aí fui fazer a mamografia em Salvador, porque aqui a mamografia só tinha lá para março, eu estava em janeiro, e aí fui fazer em Salvador, e aí percebi que eu estava tão tranquila, que eu fiz no início de janeiro e peguei no início de fevereiro. E de uma forma muito irresponsável minha. Porque eu comecei a desconfiar isso tudo em outubro de 2012 e o tratamento veio começar em março de 2013. Paulo, quando eu peguei o resultado, eu primeiro chorei, me descabelei,
E aí chamei uma amiga minha que É aquela coisa assim, o chão desaparece. desaparece. Chorei, eu falei, por que comigo? O que é que eu fiz de tão ruim nessa vida? Que eu tô, né, a primeira coisa que vem na cabeça, estou sendo castigada. Por que comigo? Aí liguei para uma amiga minha psicóloga, ela foi conversar comigo, e aí a minha maior preocupação era como dar notícia à família. Quando eu dei a notícia à minha mãe, tem uma coisa para te contar. Aí minha mãe até logo imaginou, deve estar grávida e não sabe nem quem é o pai. Eu falei, oh meu Deus do céu. Aos 38 anos. Quem dera que fosse isso, menos mal. Aí eu, mãe, tem uma coisa séria para te contar. Fui para casa dela, sentei no sofá, eu tô com câncer de mama. Paulo, naquele momento, minha mãe olhou assim para mim, minha mãe foi super forte. Me deu um abraço e disse, estou com você porque deve é. E me abraçou e com poucos minutos ela saiu de casa. Eu falei, tenho irmãos. E ela saiu de casa. Eu falei, se ela saiu de casa, ela deve ter ido chorar. E aí, quando ela voltou, depois de uns quase meia hora, eu percebi que ela tinha chorado, porque os olhos estavam inchados. E aí meus irmãos começaram a chegar. Eu fui dar notícia na casa dela, né? Porque eu moro aqui em Petrolina. Chegou minha irmã chorando. Meu irmão disse, eu não vou, não consigo ir aí. Não consigo falar com Paula, não consigo. E ele só foi no dia seguinte que eu disse, venha, que eu estou bem, não vou morrer não. Mas assim, para nossa família foi assustador. E mais assustador foi descobrir o tamanho que ele estava, 6 centímetros. Foi assustador. Os médicos olhavam para mim assim com a cara de susto, tipo assim, como é que você não percebeu isso antes? Eu falei, não deu, não... Sabe o que acontece? E aí fica um recado para as mulheres, para todo mundo, mulher e para homem. A gente às vezes leva uma vida tão corrida. Falar ali, ó, naquela câmera, Pronto. A gente leva uma vida tão corrida e às vezes de forma tão irresponsável que a gente esquece de se cuidar. Então, eu comecei a sentir os sintomas em outubro e fui me cuidar apenas fazer um check-up em janeiro. 3 meses depois, e o tumor cresce rápido. Começou a fazer o tratamento em março. Então, que fica aí o cuidado com sua saúde. Eu aprendi que nada é mais importante em nossa vida do que a nossa saúde. Pois é, Ana, você está com o livro aí, deixa eu pegar ele aqui, até porque a gente estava conversando aqui. Todo seu. A gente estava conversando aqui no intervalo e eu disse que quando você me trouxe, aliás, eu já tenho esse exemplar, né? Já você me presenteou lá no início. Então, quando eu abri hoje aqui, eu confesso que na primeira vez que você me entregou o livro lá na rádio, eu não tinha visto esta página que eu abri hoje. Por coincidência, quando eu abri o livro, eu abri exatamente em cima dessa página com esse título. A descoberta que eu não queria ter. Acho que é uma descoberta que nenhuma mulher quer ter, mas hoje não é uma coisa que se trata de não querer, não é? Não é uma coisa que se trata de não querer, é uma coisa de que vai ter, ele não escolhe ninguém, nem classe social, nem religião, nem idade, nem nada, né? Pois é. Como é que você fala pra gente a descoberta que eu não queria ter? Pois é, a descoberta que eu não queria ter. Tem tudo a ver isso já, como você contou para sua mãe, para seus irmãos? Foi. E foi a partir daí que eu tinha uma vida muito corrida, muito agitada. Eu trabalhava em média de 12 a 14 horas. E a vida, antes do câncer, ela até me deu alguns sinais, só que eu não estava prestando atenção. E aí o câncer teve o lado bom do câncer. Qual foi o lado bom do câncer? Foi descobrir que a vida não é só trabalho, que tem outras coisas importantes e que a gente tem que se cuidar, entendeu? Então, quando eu descobri essa doença, eu comecei até a brincar. Eu fui brincar com o câncer, eu falava para o câncer. Tinha uma música do David Guetta, Titânio, que diz bem assim, você vai tentar me derrubar, mas você não vai conseguir. Como eu corria, eu era atleta, eu botava o fone de ouvido e dizia, você vai tentar me derrubar, mas você não vai conseguir, porque eu sou mais poderoso do que você. Eu fazia, hoje eu sei que eu estava fazendo ali era toda uma PNL, entendeu? E eu estabeleci uma meta de quando iria terminar o tratamento, e eu dizia, câncer, idiota, chamam assim, você não é maior do que, você não vai me derrubar. E eu tinha muita fé em Deus, a minha fé foi o divisor de águas também. Fé, eu brincava muito, eu era muito risonha. Eu acho que foi a fase que eu fui mais brincalhona. Além da questão do impacto, do choque,
Você disse que com muita força você começou a lidar. Então quer dizer que você não teve aí uma consequência psicológica que lhe tirou, vamos dizer assim, lhe tirou do eixo. Aconteceu isso? Não teve. Se eu disser para você que teve, eu estou mentindo. Não teve, não me tirou do eixo. Por incrível que pareça, o que é que me tirou do eixo? Quando terminou o tratamento, aí foi que eu comecei a chorar. Eu tive que voltar de imediato para psicólogo. Quando terminou o tratamento? Quando terminou o tratamento. Bom, então eu vou voltar um pouquinho no livro, porque esse livro é exatamente o pós-tratamento, né? Exato. Pós a cura, na verdade, Pós né? a cura. Então a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente vai voltar mais, falar um pouquinho disso. Até já. Pra ser sertão tem que ter estilo, tem que ser arretado. Óculos Vide, uma marca do sertão pernambucano. Óculos de sol e armações de grau. Modelos clássicos e modernos. O novo sertanejo usa Vide. Chegou em Petrolina a WI Esquadrias e Vidros. Qualidade, durabilidade e beleza. Esquadrias para portas e janelas. Deixe seu projeto com a qualidade que ele merece. WI Esquadrias, em Arco Verde e agora também em Petrolina. Muito bem, de volta aqui com o Papo Puxado, hoje conversando com Ana Paula Moreira, que nos 2 blocos anteriores a gente fez uma trajetória, uma retrospectiva aqui da vida pessoal, profissional, e começamos a falar da pedra no caminho, o câncer de mama, né? Já que a gente está aqui no Outubro Rosa, Ana Paula Moreira, além da referência profissional e empresarial que ela é aqui na região, ela também é uma referência nesse assunto, ela tem sempre sido requisitada para falar do assunto, para dar entrevistas sobre isso, e não poderia ser diferente com a gente também, né? A gente falou do aspecto profissional, mas também a gente está aqui falando do câncer de mama. E a gente fala com todas as palavras mesmo, porque ela nunca se recusou a falar assim, com todas as letras, câncer de mama. Então, falamos da descoberta, falamos do tratamento, eu estava falando um pouquinho da questão psicológica, que você disse que não teve assim, uma situação durante o tratamento, mas aí você me falou, eu fiquei curioso, porque você disse que durante o tratamento não, mas depois do tratamento sim. Como é que foi isso? Durante o tratamento, para você ter ideia, eu quase não ia para psicólogo. Quando terminou o tratamento... Porque o tratamento é mais doloroso, é isso? Eu acho porque ali a briga era para a vida. Não tinha espaço para choro. Não tinha espaço para reclamar. Isso é uma coisa que deprime qualquer mulher, a fase do tratamento, Ana? Deprime, mas não me deprimiu. Durante o tratamento eu não chorava, eu só sorria. Eu só sorria, eu não chorava. Não, era muito raro eu chorar. Chorei umas 2 vezes por causa de dor. Dor por causa da pós-cirurgia, dor física, mas dor emocional eu não reclamava. O pessoal, minhas amigas diziam, incrível que essa mulher não reclama de nada. Eu fiquei careca, linda. Fiquei sem peito, linda. Quando terminou o tratamento, Paulo, eu voltei para cá. Terminou em dezembro, 24 de dezembro, em janeiro, aí parece que a ficha caiu. Aí eu comecei a chorar. Eu só falei, passei 15 dias chorando. Todos os dias eu chorava. Aí voltei para a psicóloga, correndo, lá da clínica que eu fiz em Salvador. Aí eu virei para ela, Dani, eu não estou entendendo, eu só faço chorar. E ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Minha lindinha, você estava numa guerra. Então, lá, lembra de uma guerra. Um soldado, ele chora durante a guerra? Ele luta. Você estava lutando pela vida, não tinha espaço para choro. Agora você sobreviveu. Talvez se você chorasse não fosse tão forte para vencer, né? Exato. Aí ela disse, agora você pode chorar. Agora é a vez de chorar. Chorar pela cura. E aí, quando eu peguei o resultado, do meu exame, que eu vi que eu estava curada, eu não lia nada durante o tratamento. Os médicos pediam para assinar, eu assinava sem ler nada. E aí, quando foi terminando o tratamento,
eu preferia ser ignorante. Tem que assinar? Então assina. Quando eu terminei, Paulo, que eu fui pegar o que eu tinha assinado e via que vai fazer quimioterapia para matar os piores tipos de tumor. Aí eu disse, não. Era isso que você não queria ler? Não queria ler. Então, assim, a minha profissão me ajudou. Estudar a mente humana, PNL, coach, comportamento humano me ajudou, porque naquele momento eu precisava ser ignorante. Eu tinha que focar no que dava resultado. Então, dar resultado, fiz auto-coach em mim, eu falei, bora lá, vai fazer auto-coach. O que é o coach? Vou ter uma data para ter o tratamento, olha que coisa de gente doida. E o que é que eu preciso fazer? Tem que fazer academia, tem que correr, tem que ter uma boa alimentação, tem que sorrir. Aí eu vou voltar aqui no livro, até porque a fase cura inspirou você a escrever esse livro, né? Bem melhor que antes. Bem melhor que antes, ele quer passar a mensagem para as mulheres que o quê? Que você hoje é melhor do que você era antes do câncer? Pronto. Então, assim, esse livro ele surgiu em 2015, mais ou menos. 2014 foi um ano de eu me adaptar comigo. Eu descobri quem era Ana Paula, e porque minha vida já não podia ter o mesmo ritmo que eu tinha antes. E aí eu precisei também me adaptar com essa mulher, porque era outra vida, entendeu? E aí eu comecei a perceber o que é bem melhor do que antes. Aí eu falei, sabe o que é bem melhor do que antes? Eu trabalho menos. E isso faz com que eu tenha tempo para namorar. Isso faz com que eu tenha tempo para ficar com meus sobrinhos. Na verdade, esse título era como você estava se sentindo. Era. Né? Era. Não é só um título. Não é só um título, é como eu estava me sentindo. Eu tenho tempo para fazer coisas que eu não fazia antes e fazer com calma. Eu tenho tempo para tirar férias, eu tenho tempo para fazer... cuidar da minha pele, eu tenho tempo para estar com meus amigos, eu tenho tempo para amar. Eu tenho tempo para amar. Você descobriu que precisava viver, né? Que às vezes a pessoa não vive, passa batido, sabe? Então, hoje eu me orgulho de só trabalhar 8 horas. E acabou, 8 horas acabou. Porque de repente nem é preciso que as mulheres, se tiverem um pouco mais de cuidado, de precaução, que elas precisem ficar melhor do que antes, que elas podem ser melhores. Agora, Paulo, você já falou algo que eu falo nas minhas palestras. Eu digo o seguinte, você, mulher, não precisa perder um peito, você não precisa ficar careca para ser bem melhor do que antes. Faça agora, nas condições que você tem. Você não precisa verdadeiramente perder. Eu perdi muita coisa na minha vida. Então, assim, se cuida verdadeiramente. Você acha que não pode ser vítima? Eu também nunca imaginei que eu teria câncer aos 38 anos. E fui uma vítima e eu estou aqui como exemplo para você. Você não precisa verdadeiramente perder nada para ser feliz e para ter uma vida extraordinária. Muito bem, com esse papo puxado de hoje, a gente vai encerrando mais essa edição, conversando aqui com essa expressão aqui no Vale do São Francisco, que está dando um recado aqui, uma mensagem para as mulheres. A gente vai encerrando. Ana, muito obrigado pela sua participação. Meu amor. Muito obrigada a você. E com esse papo de hoje, a gente vai encerrando mais uma edição do Papo Puxado. E você nos acompanhe toda semana, toda segunda-feira, às 18h30, o meu Papo Puxado com diversas personalidades de diversos setores. Até o próximo programa. Rede Você TV. Comunicação sem limites.